Capítulo 6 de Efésios, os irmãos que puderem abrir a Bíblia e acompanhar a leitura. Capítulo 6, versículo 13 ao 20, que diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Glória a Deus, queridos. Última ministração baseada nessa epístola, nesse modelo de estudo indutivo de quarta-feira. Se um dia o Senhor nos permitir, voltaremos ao estudo dessa epístola, noutra ocasião, evidentemente. Mas estou muito feliz, os irmãos agradecendo aqui pelo estudo, pela minha dedicação, até pelas revelações, mas o fato é que tudo provém de Deus, né? Tudo provém de Deus. Lógico, nós somos muito gratos aos pais, somos gratos aos irmãos, né? Falando das ofertas, né? Agora há pouco, somos gratos aos irmãos que ofertam, ajudam a manter o ministério, somos gratos aos líderes da igreja que pregam a palavra com fidelidade, com empenho, né? Mas, se nós olharmos tudo isso que acontece, nós temos mesmo é que agradecer a Deus, porque seja eu, seja você, seja quem quer que seja, quando somos generosos nessa relação mútua de dar e receber, o fato é que nós primeiramente recebemos de Deus, para então depois compartilharmos. Então, todas essas revelações, elas são fruto da graça divina à sua igreja. Eu fui apenas um veículo, né, mediante o qual Deus nos alcançou a todos nós com essas revelações. Não fosse o Senhor, o Espírito da verdade, nem aqui eu estaria, né? Nem vivo eu poderia estar, né? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, menos envolvido com a igreja. Então tudo é de Deus, tudo provém de Deus. Interessante como que essa carta, ela tem o seu desfecho, porque se olharmos a carta da perspectiva do primeiro capítulo para o sexto, nós vamos observar que Paulo começa com as grandes e profundas revelações do que aqui mesmo no capítulo 6, versículo 20, ele chama, ou versículo 19, ele chama o mistério do Evangelho. O Evangelho enquanto algo que é misterioso. Isso é um paradoxo, porque se os irmãos lerem atentamente 1 Coríntios capítulo 1 e mesmo o capítulo 2, Paulo explica que o Evangelho, ele consiste no mistério que fora revelado. Foram revelados pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas. Mas aqui ele diz o mistério do Evangelho. Aí fica um jogo, uma tensão, como que nós disséssemos ou perguntássemos, afinal o Evangelho consiste no mistério, e portanto ele está oculto, ou o Evangelho enquanto mistério foi revelado e já está totalmente liberado, enquanto conteúdo, enquanto revelação. Ora, as duas coisas são verdadeiras. O fato é que o Evangelho, ele foi revelado, sim, na pessoa e obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio Evangelho enviado por Deus, e, portanto, o Evangelho, ele foi aberto ao mundo, e ele está totalmente disponível, sobretudo, após a morte e ressurreição de Jesus. Vocês sabem que, após a ressurreição de Jesus, ele ficou 40 dias aqui na terra, se encontrando diariamente, constantemente com seus apóstolos, para lhes falar acerca do reino de Deus. E, portanto, muito das revelações do Evangelho foi dito posteriormente
depois de sua morte e após a sua ressurreição. O fato é que o Evangelho ele foi revelado aos apóstolos e profetas, não é? Como está claramente em Efésios capítulo 3. O mistério do Evangelho foi revelado aos apóstolos e profetas. Saem os apóstolos e profetas agora a levar esse Evangelho e a fazê-lo conhecido ao mundo gentílico e a todo mundo. E na medida que então esse Evangelho é anunciado, na medida que o Evangelho é propagado, ocorre que ele, encontrando um coração aberto, um coração disposto a ouvi-lo, um coração disposto a compreendê-lo, neste coração, a revelação do mistério se atualiza. Mas em tantos corações onde o Evangelho não encontra lugar, para aquele coração, o Evangelho continua oculto. Então o Evangelho já foi revelado na pessoa de Jesus, essa revelação já foi disponibilizada ao mundo mediante o ministério apostólico. A grande questão é, para você, especificamente, de modo próprio, o Evangelho continua a ser um mistério ou já foi revelado? Essa é a grande questão. O Evangelho, portanto, ele sempre será um mistério naquele coração que não se abre para receber as suas revelações. Para o coração que se abre, certamente o Evangelho já não constitui mais nenhum mistério, porque ele é revelado. Para aqueles que acham que não é bem assim, basta ler a parábola do semeador, em que consta ali a revelação, inclusive, em que mesmo quando Jesus pregava e anunciava o Evangelho, a cada 4 pessoas que ouviam o coração, 3 não entendiam. Apenas um coração de 4 compreendia. Mas a cada 8, 2 compreendiam, 6 não compreendiam. Né? A cada 100, 75 não compreendem, apenas 25% entende. A cada 1.750 não compreendem. Então daí vocês percebem. E Jesus explica que o motivo pelo qual eles não compreendem, no primeiro momento ele fala em metáfora. Ele vai dizer que há pedras, há espinhos e há caminho, a pavimentação. Não é? A pavimentação indicando a indiferença, as pedras a dureza do coração e os espinhos o fascínio do mundo e o fascínio pelas riquezas. Mas para que fique mais claro no geral, porque tanto as pedras quanto os espinhos, quanto as pavimentações, são o resultado de um coração que não quer o Evangelho. Essa é a grande verdade. Não quer compreender o Evangelho. Esse é o ponto, está em Mateus capítulo 13, versículo 10 em diante. Ou seja, a razão imediata pode ser as riquezas, mas por detrás do desejo das riquezas, tem um desejo pelas riquezas em detrimento ao reino de Deus. Então, entre um e outro, eu quero as riquezas, não quero o Evangelho. Perfeito? Por detrás da dureza de coração, não há somente as pressões da vida que endurece, mas há um coração que não quer o Evangelho, que resiste ao Evangelho. E por detrás da indiferença imediata, há um desdém muito maior no coração que não deseja pelo Evangelho. E Jesus diz, portanto, que isso é assim, porque Isaías já havia profetizado, dizendo o quê? Dizendo que muitos, ao ouvirem o Evangelho, eles resistiriam compreender o Evangelho, eles não desejariam compreender o Evangelho, para não acontecer, olha só que obstinação, eles não queriam entender o Evangelho, para não acontecer de entendendo ser curado. É o camarada que não quer ser curado. É o camarada que não quer ser curado, e existe uma outra doença por detrás de não querer ser curado. É a doença de não se achar doente. É a síndrome do doente que não se considera doente. O próprio Jesus, ao pregar no seu tempo, nos tempos da sua encarnação, quando os fariseus questionaram os discípulos de Cristo, dizendo, por que Jesus come com os pecadores, com os publicanos? Jesus, ouvindo isso, disse-lhes, os sãos não precisam de
médico. Lógico, essa é uma palavra bem irônica da parte de Jesus, no sentido de, se vocês são sãos, porque por que eles se achavam sãos? Ora, porque eles não queriam que Jesus comesse com os pecadores. Então eles não se consideravam pecadores. Então eles se consideravam sãos. Então vocês não precisam de médico. Eu como com os pecadores, porque para os pecadores eu vim. O médico veio para os doentes. Não é? Então, há muitos que simplesmente não desejam. É muito interessante que cada um de nós julgue o próprio coração, porque quando falamos sobre o mistério do Evangelho, pode ser o caso que muitos presumam que conhecem o Evangelho. Isso é muito perigoso, porque no atual momento em que nós vivemos, no mundo cristianizado, no mundo catequizado, se vê muitas palavras em nome do Evangelho, mas que não coincidem com o Evangelho, que não correspondem ao Evangelho. O fato de alguém ter uma cruz na parede e usar o nome de Jesus e usar a Bíblia, não significa ser Evangelho, absolutamente. O Evangelho é toda e qualquer mensagem que seja uma expressão do Espírito de Jesus. Tudo que foge ao Espírito de Cristo não é Evangelho. Seja quem quer que ensine. Pode ser o Papa, pode ser um pastor, um bispo. O problema é que esses nomes todos, as pessoas logo relacionam a coisa boa, né? Bispo, a coisa boa é bispo. Se é bispo é coisa boa, né? Coisa ruim é bêbado, né? Mas às vezes o bêbado fala mais verdades do que o bispo. A depender do bêbado e a depender do bispo. Então, temos que tomar muito cuidado e considerar se nós temos aberto o nosso coração ao Evangelho, para que então ele possa frutificar em nosso coração. Então, essa epístola aos Efésios, Paulo constrói uma perspectiva a começar das grandes revelações misteriosas do Evangelho. Capítulo 1, ele abre dizendo o seguinte: essa carta destina-se a todos aqueles a quem o Senhor elegeu e predestinou. Logo, ele está falando de um propósito muito especial. Logo, ele não está falando da redenção de um modo geral. Logo, ele não está falando do plano comum de redenção. Logo, ele não está se referindo a João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não. Ele está falando de um propósito a que nós podemos chamar o supremo propósito de Deus, que é um propósito específico que se destina única e exclusivamente aos eleitos de Deus, aqueles a quem Deus escolheu, a quem Deus predestinou, com vistas a fazer desse grupo seleto, a torná-lo, a edificar esse povo no corpo místico de Cristo, o corpo de Cristo, para que Cristo, enquanto cabeça, neste corpo que são os seus eleitos, possam estes constituir, então, o novo homem, o homem profético, debaixo de cujos pés todas as coisas estarão sujeitas por ocasião do milênio e da eternidade. Esse é o capítulo 1 de Efésios. A grande questão entra no capítulo 2, é que, sendo esses eleitos, eles não tinham condições de alcançar esse supremo propósito de Deus em razão do pecado. Agora pense você em nome de Jesus. Você que se entende um eleito, você que se entende um predestinado. O tema eleição e predestinação não serve para você se julgar melhor que os outros, para você pregar a facção. Não é uma doutrina para você fazer dessa doutrina o dogma central da sua comunidade, da sua teologia, para você poder criar uma teologia diferente. A grande necessidade de todos nós que entendemos as Escrituras, que estudamos esses temas complexos, é que esses temas, como eleição e predestinação, gerem em nós um profundo quebrantamento, um profundo reconhecimento e uma profunda gratidão. Ou seja, ao invés de nós acharmos que agora nós temos a verdade, porque entendemos o tema eleição e predestinação, no capítulo 1, que nós tenhamos agora humildade,
reconhecimento, quebrantamento de coração e gratidão. E sempre uma pergunta: ó Senhor, por que o Senhor me escolheu? Por que sempre essa pergunta? Para sempre haver a mesma resposta. Porque Ele te amou incondicionalmente. Porque não tendo você nenhum mérito, não tendo você nenhuma bondade em si mesmo, que te fizesse digno desse chamamento. A única coisa que nos torna dignos do chamamento é o amor de Cristo. É aquele amor que ninguém explica. Amor não se explica. Amor apenas se sente, se transmite. Não tem como você explicar o amor. Você pode tentar defini-lo. Aristóteles tentou definir, Platão tentou definir, Sócrates tentou definir, sobretudo no livro O Banquete. Mas como explicar o amor? Não há explicação. A melhor resposta para o amor é não ter nenhuma resposta. Uma vez que, se você tomar a experiência individual de cada indivíduo em cujo coração o amor se expressa, ainda que palidamente, você não vai ter razão. Por que amar o fulano? Por que amar a fulana? Você vai observar que no final o amor não tem uma explicação. E que agora, não somente esses eleitos sabem que foram eleitos por pura graça, por pura misericórdia divina, agora ainda sabem que, mesmo sendo eleitos, não dão conta do chamamento. Você não dá conta. Foi preciso Cristo intervir na história humana para, mediante a sua morte na cruz, nos habilitar ao cumprimento deste propósito. É aqui que entra a nossa resposta ao Evangelho. Eu falei na semana retrasada aqui uma palavra judaica, né? Techuvá. O pastor Josué se propôs a falar esse tema no domingo passado também. Techuvá enquanto uma palavra que pode sim significar arrependimento, mas muito mais que arrependimento significa o retorno à casa. Ou significa a resposta ao chamamento. Lógico que só pode retornar à casa aqueles que ouvem o chamamento e respondem ao chamamento positivamente. Então, o que é a cruz de Cristo? A cruz de Cristo, que é o Evangelho, é o chamamento, chamando os de antes e os depois, chamando a todos os homens, né, para se encontrarem na cruz. E a cruz, não enquanto dogma, em nome de Jesus. Repitamos isso 1 milhão de vezes, ou muito mais ainda, se for necessário. A cruz enquanto atitude, a atitude do esvaziamento. Ir à cruz não é ir a uma cruz, como fazem igrejas neopentecostais de campanha, que colocam uma cruz, sei lá, tocar na cruz. Não. Ir à cruz também não é você ficar aqui na sua mente tentando imaginar o dia que Jesus estava lá no Calvário e se apanhando, e você começa a chorar porque ficou emocionado, com pena de Jesus, com pena da chicotada de Jesus. Não, também não. Até porque as chicotadas e tudo mais que ele sofreu foi voluntário. Ele se voluntariou. Ele se entregou àquilo. Quando Pedro tentou tirá-lo da cruz, lembra que é dito? Pedro disse: Senhor, isso de modo algum te acontecerá? Como que Pedro dissesse que estava disposto a intervir em qualquer situação para impedir que isso acontecesse. Jesus disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Quando as mulheres choravam aos pés da cruz, porque Jesus, com peninha de Jesus, Jesus disse-lhe: não chorai por mim, chorai por vós e por vossos filhos. Porque Jesus previa que o juízo haveria de ser derramado sobre todo aquele povo. Então, a cruz, enquanto esvaziamento, ir à cruz significa entender que eu estou tomado de um egoísmo, estou tomado de um sentimento impróprio, um sentimento e uma atitude de usurpação, e que não tem saída para o ser humano, sobretudo para o eleito, senão ir a Cristo, ir à cruz e, juntamente com Cristo, passar pelo processo de kenosis, pelo processo de esvaziamento. Somente por meio dessa atitude, por meio da cruz,
é que então nós vencemos toda a divisão própria do egoísmo, superamos todas as barreiras de separação próprias do egoísmo e conseguimos então tocar agora naquilo que é mais caro para Deus, a unidade. Nada para Deus é mais caro do que a unidade. Porque a unidade é o princípio vital do próprio ser divino. Ele é uno, embora trino. Mas essa unidade é essencial. A triunidade é econômica, mas permanece e permanecerá sempre essa unidade orgânica do ser trino, ou do ser uno, melhor dizendo, e que se manifesta, ou pelo menos deve se manifestar, no todo da criação, porque a criação a natureza foi gerada nele. E tudo está nele, no seu devido lugar, até o próprio homem está nele. Somente como ilusão dentro da mente humana é que este homem se sente separado de Deus, se sente separado da própria natureza, do próprio cosmo criado por Deus. A cruz resolve este problema. Só ela gera essa unidade. O capítulo 4 de Efésios começa com um rogo: rogo-vos, pois, irmãos. O evangelho é sempre um rogo, o evangelho é sempre um convite, é sempre um chamamento, como quem diz: rogo-vos, vocês eleitos, vocês redimidos, que vocês sigam suas vidas, essa vida cristã, tendo por princípio vital a unidade. Que nada rompa com essa unidade. Quando eu vou ser sincero, não é fácil. Não é fácil. Mas não é impossível. Mas o fato é que diariamente nós estamos sendo bombardeados por situações que procuram nos levar à divisão, de um modo ou de outro. Mas se você tiver como ideal, como alvo, a unidade, e você então colocar isso como sendo uma tarefa cotidiana, pouco a pouco nós vamos nos apropriando dessa unidade, de modo então que essa unidade ela vai gerar o que a Bíblia chama de o corpo de Cristo, a noiva de Cristo e o exército de Cristo. Então Paulo ele começa das grandes verdades, que são de certo modo mera proclamação da verdade, capítulo 1, 2 e 3, para então ele chegar no ponto de vista prático. E a maior praticidade que Paulo apresenta, ou o modo como ele apresenta, é demonstrando: não há prática do evangelho sem unidade, não há prática do evangelho sem que essa unidade faça dos muitos um só corpo, uma só noiva e um só exército. Daí então ele vai concluindo essa epístola apresentando um grande problema de ordem prática. Ou seja, tudo isso é muito bonito, não é? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Aí Paulo diz: e diante de todas essas verdades, que nós devemos tomar posse, nos apropriar, ou que seja, a apropriação de todas as verdades, não se dá sem batalha, não acontece sem luta. O império das trevas, enquanto as forças que operam na mente humana, buscando levar o homem a se afastar de Deus, se afastar da criação, esse império das trevas, ele está lutando diariamente para nos tirar do foco, para nos fazer desviar do propósito. E por isso Paulo diz, e também dizia o Cadmo, antes do início dessa reunião, que é preciso, para permanecer firme, que nós tomemos posse de toda a armadura de Deus, que não é nada obscuro, não é nada, mas que são coisas práticas. Revestir, cingir os teus lombos, ou cingir, restringir a tua liberdade com a verdade. Colocar no peitoral essa couraça da justiça. É a verdade que restringe, é a justiça no coração, são o evangelho
Então, é o Evangelho nos pés que nos calça para o nosso andar diário e nos leva à propagação dessa verdade. É a fé enquanto escudo, é a palavra de Deus enquanto espada que deve ser golpeada contra nós mesmos. A palavra de Deus não para ficar sendo jogado como espada no outro, no seu irmão, porque é assim que os crentes usam a palavra de Deus. Usam a Bíblia e os textos bíblicos, não é? Para quê? Para lançar na face do outro os problemas. Todo dia tem alguém procurando o versículo bíblico para justificar a condenação que ele quer jogar sobre o outro. As pessoas estão preocupadas com a vida dos outros. Então elas ficam olhando assim, o irmão rapou a cabeça. Então, peraí, tem algum versículo que condena rapar a cabeça? Porque aí ele quer condenar o irmão com a fundamentação. É papel típico dos fariseus e escribas. Né, Catolé? É papel típico dos escribas e fariseus. Tomar das escrituras para acusar. Quantas e quantas vezes não foram os fariseus e escribas a Jesus, dizendo, por que teus discípulos colhem espiga em dia de sábado, se está escrito que não pode? Olha aí, buscando o texto para acusar. Ó. Aí Jesus teve que levá-los ao espírito da palavra, para que eles compreendessem o significado da letra que mata, né, em relação ou em detrimento à palavra espírito que dá vida. De modo então que esse espírito farisaico permanece até os dias de hoje. Os crentes querem saber dos textos bíblicos para manter um certo controle, uma manipulação das pessoas. Você não pode fazer isso por causa disso, você vai ser expulso porque você fez isso, que tal o versículo, eu estou de olho em você, qualquer coisa eu tenho um versículo para você também, e assim vai mantendo um certo controle que é diabólico, que é perverso e que é maligno. Porque a palavra de Deus, que se encontra revelada na Bíblia Sagrada, deve ser usada, como nós falamos semana passada, como alguém que come a palavra, e ela na sua boca, ela é como mel, mas no estômago é amarga como fel. É para você recebê-la, para que ela seja trabalhada dentro de você, e ela então possa causar uma mudança interior. E a palavra de Deus, enquanto espada, é para destruir todos os inimigos que usurparam a terra do nosso coração, que pertence única e exclusivamente ao Senhor. Interessante o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, quando o escritor aos Hebreus, ele falando, ali o capítulo 4, ele fala sobre o problema da incredulidade. Capítulo 4 de Hebreus fala sobre a necessidade de os crentes avançarem no desenvolvimento da fé, para que eles possam entrar no descanso divino. E é diante desse quadro de apelo aos corações contra a incredulidade do coração, é que é dito no versículo 12 de Hebreus capítulo 4, porque a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ou seja, se uma espada de dois gumes é penetrante, por ser ela não somente afiada, mas por ter gume à direita e gume à esquerda, ou seja, ela entra e corta por dois lados, a palavra de Deus é mais cortante, ela é mais penetrante. E isso porque ela não somente divide juntas e medulas, alma e espírito, porque se você pensar num bisturi, que tem bastante precisão, olha que para um anestesista, por exemplo, aplicar anestesia RAC, aquela que se dá na coluna, ele tem que ter bastante precisão, para não ferir ali a medula, que é muito sensível. Então tem que entrar no lugar certo, entre ali dois, eu não sei me referir exatamente à anatomia, mas tem que entrar com precisão, porque senão pode até alejar a pessoa. Então a palavra de Deus, ela penetra e vai separando juntas
e medulas. Ela vai entrando ali onde o olho humano, a perícia humana não entra, ou se entra, vai além disso, a ponto de separar alma e espírito, onde a perícia humana não entra, agora não entra mesmo, até o ponto de dividir, ou de distinguir entre, até o ponto de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, você fala assim, puxa, eu estou bem. Os irmãos sabiam que eu estou bem? Não, agora é sério mesmo. Estou bem assim, eu tenho compreendido bem o Evangelho, e eu tenho caminhado no Evangelho. Eu estou caminhando no Evangelho. Aí o Pedrão fala, mas eu também estou bem, né? Eu estou firme com Jesus, compreendendo o Evangelho, fazendo a minha parte, caminhando. O Cadmo também está, todos nós também estamos, mas nós sabemos que esse estar bem com respeito à prática do Evangelho é apenas 1 ou 2 passos, ou alguns passos, e que há muita coisa que ainda será descoberta em nós. Essa hermenêutica da vida cristã implica humildade e reconhecimento que gera em nós uma abertura constante para o autoconhecimento. O que exatamente diz o contrário, né? As igrejas evangélicas. O camarada não parou de beber cerveja ou pinga, e se é que parou, eu não sei, eu não estou na casa dele, né? Parou de dançar um forrozinho tão bom com a mulher, com os filhos, parou de jogar futebol, coitado. Parou de que mais? Sei lá. Foi para a igreja, deu um dinheirinho, comeu do pão e do vinho, cantou no coral, ele acha, estou bem. Agora, comece a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e deixa ela começar a penetrar o teu ser, e essa palavra vai começar a separar o que é carne e o que é espírito. Começa daqui. Separar quais as atitudes que são carnais e quais são as espirituais. Porque há muitas atitudes religiosas que são puramente carnais. Muitas. Mas são muitas. Então o Espírito, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, vai penetrando e vai ensinando. Dizendo, olha, isso é carne, isso é espírito. Ela vai separando. Assim como o Espírito de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, que pairava sobre as águas ali, no agir do ato recriador de Deus, é dito que a primeira coisa foi fazer separação entre luz e trevas. A palavra vai entrando e penetrando e fazendo separação. Luz e trevas, o que é luz, o que é trevas. O que é as águas de cima, que são celestiais, e as de baixo, que são terrenas. Vai separando a porção seca da porção dos rios, dos mares, dos oceanos. Veja que os 3 primeiros dias ali da recriação, que representa a nossa transformação, a nossa salvação, a nossa recriação em Cristo, é separando. Haja separação e haja separação. Primeiro dia, separação das águas de luz e trevas. Segundo dia, separação das águas de cima, das águas de baixo. Terceiro dia, separação da porção seca dos mares. Ou seja, se a recriação da terra representa, sabemos pela Escritura, a nossa recriação em Cristo, porque se você olhar Gênesis capítulo 1, há uma terra feita perfeita, uma queda que caiu em rebelião e que agora tem que ser restaurada. E essa restauração começa do 1º ao 7º dia, que é o descanso divino. O que começa da primeira separação até o homem perfeito, Adão, criado no 6º dia. Então, aquele texto representa a nossa redenção, a nossa recriação em Cristo. E essa recriação não prescinde de que a palavra de Deus, enquanto a espada do Espírito, que vai penetrando no nosso ser, faça separação entre carne, juntas e medulas, alma e espírito, os pensamentos e propósitos do coração, segundo Deus, segundo o homem, segundo o pecado.
Então, essa separação ela é necessária. E por mais que você esteja bem, eu acredito que você está bem. Sim, com certeza nós estamos indo muito bem pela graça de Deus, mas na medida que você usar a espada do Espírito a seu favor e contra o seu ego, entenda o que eu estou colocando, você vai ver quantas separações ela não vai fazendo. Imaginou quando começar a discernir os pensamentos do coração? São os pensamentos da mente. Os pensamentos da mente estão claros para você, porque eles acontecem enquanto fenômeno de pensamento na sua mente. Esses estão claros. Eu estou pensando em fazer isso, fazer aquilo outro. Não é? Estão aqui meus pensamentos. Agora, os pensamentos do coração, ou seja, são pensamentos que ainda não se tornaram pensamentos em nossa mente. Ou seja, enquanto a sua mente acha que está sabendo de tudo, seu coração está planejando algo para jogar na sua mente. E não somente os pensamentos do coração, mas os propósitos anteriores a todo pensamento. As raízes do pensamento do coração, que ainda se tornará um pensamento na sua mente, que por fim se tornarão em atitudes no mundo. Olha que coisa profunda. Ou seja, todo o nosso ser é desvelado mediante a operação da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós temos verdade, fé, justiça, evangelho e mais palavra de Deus. Sim ou não? Tudo isso, o modo de nós tomarmos posse de tudo isso, diz o apóstolo Paulo, versículo 18, com toda oração e súplica. Com toda oração e súplica. Ou seja, como é que você se apropria da verdade? Com oração. Como assim? É porque nós temos um problema com a verdade, poxa. Vamos reconhecer isso? A verdade nem sempre é aceita dentro de nós. Você pode aceitar enquanto um juízo dogmático? Pode. Mas e verdade enquanto a verdade que vai dominar a sua vida? Aí nós ficamos, não, mas nós estamos caminhando, está difícil, por enquanto não vai dar certo, você não vai dando muita atenção. Então, o modo é você orar o seu coração. Senhor, eu tenho resistência a esta verdade, não tenho alcançado essa expressão da verdade. Senhor, quanto à justiça, quanto eu tenho dificuldade ainda de ter justiça, né? Não somente a justiça de Cristo para mim, mas sobretudo a justiça de Cristo trabalhada em mim para me tornar justo. E coloque claramente, como o apóstolo João ensina na sua primeira epístola, que nós devemos confessar a Deus os nossos pecados. Pare de ficar pedindo perdão, como se Ele não quisesse te perdoar, e comece a confessar os pecados, porque confessar não é pedir perdão. Confessar significa falar, o Senhor está certo, Deus, a tua palavra está certa, o teu evangelho está correto, Senhor, e eu não estou à altura. Então eu confesso que eu errei, sim, ou seja, é não ocultar a transgressão, é não ocultar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, mas é falar, Senhor, é isso mesmo, eu fiz, eu errei, preciso de graça, de misericórdia, de poder, de libertação. Comece a orar a necessidade de justiça. Comece a orar a questão de você andar sobre o Evangelho, ter um andar pautado no Evangelho. Comece a orar a questão da palavra de Deus enquanto espada do Espírito. Peça a Deus que a palavra entre no seu coração. Peça a Deus que a palavra dele possa fazer todas as divisões, todas as separações. É lógico que Deus sabe de tudo isso, e Ele quer fazer tudo isso, e Ele fará tudo isso. Mas a oração, o que muitos cristãos não sabem, ou se sabem, se esqueceram, é que a oração desempenha um papel muito diferente do que o cristianismo imprimiu. Você imagine que já nos ensinaram que orar a Deus é ficar rezando uma coisa só, 24 horas, repetindo a vida toda. Como se Deus fosse surdo, como se Ele não entendesse,
ou como se as palavras tivessem algum poder em si mesmas, de modo que com a sua repetição intensificasse o poder para repreender o demônio. Por que eu tenho que fazer uma oração? 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes a mesma conversa. Por quê? Por qual motivo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Blá, blá, blá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que está... Por quê? O que está acontecendo? Deus não entendeu, não? Já observou que a oração do Pai Nosso, ela é muito mais um tratamento com o meu ser do que um pedido realmente feito a Deus? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Você consegue orar isso? Pode falar a verdade, de boa. Quem consegue orar o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Eu vou explicar o sentido dessas palavras. Aí você depois pode responder de novo. Orar o pão nosso de cada dia nos dai hoje significa: Senhor, dá-me o pão de hoje. Eu não vou acumular. Eu não vou acumular. Eu quero o pão de hoje. E esse pão não é meu, é nosso. É o Pai nosso e o pão nosso. E eu peço a Deus o pão de hoje, não o pão de amanhã, nem o pão de depois de amanhã. Mais ou menos aquela ideia lá dos israelitas no deserto, que tinha que colher o maná a cada dia. Cada dia tinha que colher. Na sexta-feira colhiam em dobro, por causa do sábado. Mas não podia acumular. Quando eles acumulavam, como que quisesse guardar, com medo de não entender, estragava. Então, vocês já imaginaram como a oração trata conosco? O pão nosso de cada dia não nos ensina a pedir o pão, porque o Pai sabe de todas as nossas necessidades, mas já nos ensina, ao falar à vontade, ao fazer um pedido a Deus sobre uma necessidade, sobretudo nos coloquemos ao lado dele, né, trabalhando o nosso coração contra a ganância. Já imaginou? Você viver diariamente pelo pão de cada dia? No mundo que a gente vive? Não, fala a verdade, não é fácil. Eu citei esse exemplo para os irmãos entenderem que o papel da oração é muito mais trabalhar em nós a vontade de Deus do que informá-la. Ou informar a vontade de Deus para Ele próprio. Como se Ele não quisesse fazer. Quando oramos aquelas verdades que estão sendo oradas, nós oramos também trabalhando o nosso coração. Então imagine quando fala que devemos nos apropriar de toda a armadura de Deus, com toda oração e súplica. É orando para que essas verdades, elas ganhem significado dentro de nós, elas façam sentido para nós, e elas sejam desejadas por nós, buscadas por nós, e, por fim, que nós tomemos posse delas. Esse é o sentido de tomar a armadura de Deus com toda oração e súplica. E aí Paulo diz que nós não nos esqueçamos de orar por todos os santos, porque a batalha na qual estou é a mesma na qual todos os santos estão. Imagine que todos nós estamos na mesma batalha. E que nessa batalha há irmãos mais fracos, há irmãos mais debilitados, há irmãos que estão mais machucados, há irmãos mais cansados, há irmãos mais desesperados, há irmãos mais fragilizados. Então, às vezes, você ainda tem força para clamar, para suplicar, e ao passo que talvez tenha irmãos que não tenham mais força para orar, em razão de tantos problemas, de tantas angústias, de tantas dificuldades. E então, veja como que a oração, ela também nunca é uma oração egoísta. Toda oração, ela é sempre uma oração em generosidade para com o próximo. Assim como Jesus ensinou o pão nosso, etc. e tal, aqui devemos nós orar uns pelos outros. Então, primeiramente, a oração, ela é feita com vistas a nos alcançar. Como que por meio da oração eu me aproprio daquilo que é o Evangelho, daquilo que ensina o Evangelho. 2, agora nós oramos também por todos os santos. Ou seja,
eu me preocupo com todos os santos. E a oração de orar por todos os santos, eu me lembro que até um irmão me perguntou há algum tempo, ele falou: pastor, como é que eu devo orar? Eu estou perturbado, porque aquela lista de irmãos ali no grupo está tão grande, vai crescendo cada dia, e eu começo ali um por um, vou ali um nome por nome, falando, explicando tal, e aí às vezes minha mente vai e começa a fugir, e eu vou perdendo o sentido da oração, e tem mais gente fora daquela lista pelas quais eu tenho que orar pelo Senhor, tenho que orar e tal, e tal. Aí eu instruí assim: olha, a oração, quando é pelos outros, você pode, para facilitar a sua própria oração, ore pelos irmãos de um modo geral, e especifique os nomes que lhe vêm à mente, que são mais graves da situação, que as situações são mais graves. Os irmãos entendem? Não precisa ficar: Senhor, o irmão fulano, lembra aquele irmão, Senhor, que senta naquela cadeira, tal. Tudo bem, é muita simplicidade da oração. A simplicidade é boa, mas você não pode, não precisa, na verdade, você não precisa desse rigor. O fato é que, se você pelo menos se lembrar de interceder pelos santos, já será uma grande coisa. Ore pela igreja, pelos membros da igreja, não é? Pelos casais da igreja. E Paulo diz: e orai também por mim. A oração que Paulo pede por ele, Paulo não estaria incluído entre os santos? Orai pelos santos? Ele também é santo, nesse sentido. Mas quando fala orai também por mim, ele fala de uma oração mais específica. Quer ver que os irmãos me acompanhem aqui no capítulo 6 de Efésios? Versículo 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então veja, 2 pontos aqui. Ele diz: para que me seja dada a palavra, e ele diz em seguida: para com intrepidez e com ousadia eu possa falar a palavra. Então são 2 coisas. Primeiro, que a palavra seja dada ao profeta, seja dada ao apóstolo, seja dada ao pregador, o que significa que, a despeito de o quanto o pregador conheça teologia, conheça as Escrituras, a palavra de Deus, quando lhe é dada, é como aquilo que nós chamamos de encargo. Eu não teria nenhuma dificuldade, humanamente falando, de chegar aqui num culto de domingo sem nenhum preparo e abrir, eu vou jogar um texto, tá? E abrir em Gálatas capítulo 2, versículo 20, e sem nem saber o que está escrito, ler e pregar aquele texto, explanar aquele texto. Certamente seria uma boa pregação, pelo conhecimento que já tenho. Ao ler um versículo, eu farei todas as conexões, vou fazer o desdobramento daquele texto, e vou apresentar uma série de fundamentações. Ocorre que, enquanto estudo bíblico, isso é muito funcional, isso é muito bom. Entretanto, aqui Paulo fala de proclamar a palavra, de pregar a palavra, e portanto ele fala de receber a palavra, para que me seja dada a palavra. É como que é o encargo, é aquilo que Deus quer que se fale naquele dia, pelas razões que Deus sabe por quê. Ou seja, existe uma necessidade coletiva, e de que a igreja precisa ser orientada por aquela palavra. Agora, é lógico que existe um outro fator que complica essa questão, é o fator da recepção da palavra. Porque a palavra não pode ser como uma palestra qualquer. Ora, se a palavra tem que ser dada pelo Espírito, como um encargo naquele momento, daquilo que Deus quer comunicar naquele momento para a sua igreja, em razões que às vezes só Deus conhece, só Deus sabe, é preciso que haja do outro lado a recepção dessa palavra. Então, que se ore para que a palavra seja dada e que se ore para que os corações sejam abertos. Porque, infelizmente, isso faz parte do espírito desse nosso século, é uma característica do tempo que nós vivemos,
deste século em que nós vivemos, o fato de as pessoas ouvirem a palavra, às vezes com muita reverência, com muita educação, mas não ouvirem com avidez e com disposição. Hoje em dia, quando o pregador fala a palavra, as pessoas elas julgam se aquela palavra ela deve ser seguida ou não. Cuidado, porque eu não estou me referindo ao juízo sobre a veracidade da palavra. Não é? Porque é certo que ao ouvir uma certa mensagem, você tem que ter o critério de saber se aquela palavra ela está de acordo com a verdade ou não. Esse é um ponto. A grande questão é que, quando não há esse problema, quando a palavra está de acordo com o Evangelho, nós classificamos aquilo que nós podemos e queremos ouvir e aquilo que nós não queremos ouvir. Vocês sabem que o nosso ouvido, físico mesmo, ele tem aqui algo como que um seletor, de modo que, havendo um ruído perto, pessoas conversando, e você se concentra aqui na pessoa com quem você está falando, e ele faz uma espécie de filtragem, que você ouve o que você quer ouvir, e o ruído em volta, por mais que seja alto, você ouvindo não ouve. Ouvindo não escuta. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Você está num restaurante, aquele barulho, todo mundo conversando. Aí você está conversando aqui com a pessoa à sua frente, você está ouvindo, está compreendendo, mas tudo que acontece em volta você ouve como ruído, mas o seu ouvido não seleciona. Isso acontece também com os ouvidos espirituais. Nós às vezes ouvimos, e aí vem uma espécie de filtro, como que é um certo desinteresse por aquele aspecto da verdade que está sendo pregado. Ou seja, imagine só, qual era a disposição de Maria ao se quedar aos pés de Jesus, ao cair-se, ao prostrar-se aos pés de Jesus, a fim de ouvi-lo? Nós sabemos, pela própria história de Maria Madalena, que ela era uma pessoa extremamente ávida. Falasse Jesus o que ele falasse, ela iria querer provar aquilo, querer experimentar aquilo. Ou seja, por mais que nós tenhamos todas as nossas limitações e dificuldades, no trato com a palavra, você tem que ter pelo menos a disposição de ter a disposição. É o reconhecimento. Não é? Imagine só, no primeiro século da era cristã, segundo século, em toda a Idade Média praticamente, o que levava aqueles cristãos a aceitarem com alegria o ser entregue às feras em nome do Evangelho? O que eles tinham que nós não temos? O que, por exemplo, nos impede de seguir adiante? Que para eles não impediam nem se fosse a própria morte. Porque o que nós mais temos de precioso, do ponto de vista não somente humano, mas também do direito, que nos é cabido pelo Estado, é o direito à vida. Fazemos de tudo para preservar a nossa vida. Agora, e por que sendo a vida o bem maior de um ser humano, o que levaria alguém, como por exemplo, Inácio de Antioquia, uma história muito bonita, contada no livro dos Mártires, diz que ele estava ali na entrada já para ser jogado na arena, e os leões iriam devorá-lo, e é dito então que alguns cristãos que estavam ali com ele, ali fazendo os últimos momentos com Inácio, porque ele seria martirizado, aí de repente ouviu-se o rugir das feras, né? Olha, aí quando rugiram os irmãos tudo se arrepiaram, misericórdia, meu pai. Inácio, pelo amor de Deus, não tem um meio de você se livrar, a gente foge, a gente arruma alguma coisa, ou você diz que nega o nome, mas não nega, mas fala só de boca para fora, pode ser feita alguma coisa para... E aí Inácio de Loyola simplesmente... Não, Inácio de Antioquia, tá? Desculpe-me. Inácio de Antioquia simplesmente diz: eu sou o trigo de Deus, que serei moído pelos dentes das feras, para então ser feito pão
para alimentar a Deus e os homens. O que essa pessoa tem que eu não tenho? Vocês já perguntaram isso? Vamos jogar aqui na real? Se fosse nos dias de hoje, hein, Adriana? E você tivesse que ser jogada na arena dos leões, ou então amarrada a uma estaca untada com bastante azeite para tocar fogo e servir de tocha humana, e de tanto azeite para que você não fosse consumida de imediato, mas fosse calorosamente abraçada pelas chamas, sendo morta pouco a pouco. O que nós não temos? Porque a palavra de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. É o dunamis, ou dunamis de Deus. É a dinamite de Deus. Não há problema na palavra de Deus. Paulo fala que a palavra de Deus, ela vem enquanto um encargo divino, que é colocado no coração e na boca do profeta. Agora, se essa palavra chega com a mesma potência, tem num coração receptivo, não há de gerar em nós todos o poder dessa palavra? Sim ou não? Mas tem o problema de não ser pregada a palavra. Quando Paulo diz a Timóteo, ele diz, prega a palavra. Ele não diz prega. Vocês têm que pregar, gente. Não, prega a palavra, porque é possível se pregar outra coisa. Essa palavra agora nos é dada. Paulo diz, orai para que a palavra me seja dada, e que eu possa pregá-la, anunciá-la com ousadia, com firmeza, né? Para que eu possa anunciá-la, como ele diz, com intrepidez e com ousadia. E olha que ele fala isso de dentro da prisão. Sou embaixador de Cristo em cadeias. Mas também tem que haver o quê? Uma recepção. E aí eu não sei se nós dizemos, graças a Deus, porque o nosso tempo não exige de nós que sejamos mártires como foram nossos irmãos, mas fique advertido a você que o número de mártires precisa ser completado, segundo Apocalipse, capítulo 6, o número de mártires precisa de ser completado antes da parousia do Senhor. Vai que eu seja um desses mártires. Maravilha, né? Porque é um privilégio, e nenhum mártir vai deixar de receber a graça de ser um mártir, tá? Mas a palavra agora tem que ter um coração que a recebe. Aí eu não sei se nós falamos, graças a Deus, que nós não temos esse problema de perseguição, ou dizemos, infelizmente, nós não temos. Porque às vezes é possível que qualquer coisa que aconteça seja um motivo para nos paralisar. Seja uma desculpa para nos paralisar. Não é? Fala a verdade. Então nós temos que rever essa questão da palavra quanto à sua recepção. Porque Deus tem nos falado profundamente. Então, os irmãos precisam, a igreja precisa orar para que a palavra seja dada, o encargo seja dado, e orar para que a igreja seja receptiva, né? Possa ter bastante um coração receptivo quanto à palavra pregada e anunciada com intrepidez e com ousadia. O versículo 21 em diante, de Efésios capítulo 6, são apenas as palavras finais, próprias de uma carta, né? Ele diz no versículo 21, e para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor.
o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Ou seja, Paulo, estando ele em prisão, em cadeias, enviou à igreja de Éfeso o irmão Tíquico, né? A palavra é Tíquico. Eu digo isso porque uma vez a minha tia, bichinha muito humilde, lendo a Bíblia, falou: pastor, eu gostei tanto do Tíquico. Eu falei: do Tíquico. E como ela é minha tia, então na minha família tem muito Titoim Peguim, tem o... Quem mais, Silvia? Ajuda aí. Tinha a tia Nega, sempre tia alguma coisa. Ela falou: o Tíquico. E eu falei: meu Deus, quem é o Tíquico? E eu perguntei para ela: mas quem é o Tíquico? Falou: está na Bíblia, você nunca leu sobre o Tíquico? Eu falei: não sei quem é o Tíquico. Ela falou: está aqui, eu vou achar. E procurou, ficou 2 horas procurando. Até que falou: está aqui, ó. Vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Eu falei: não é o Tíquico, é o Tíquico. Então o irmão Tíquico foi enviado pelo apóstolo Paulo para levar notícias dele aos irmãos de Éfeso, né? 22 diz: foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. E Paulo encerra essa carta dizendo: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma epístola encerrada. Espero que esses ensinamentos todos possam ser para nós de grande ajuda na nossa caminhada.